Queridos, eu quero, nesse momento, pedir que os irmãos abram comigo na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Eu vou ler os versos 24 e 25, dando assim continuidade à nossa série de meditações aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versos 24 e 25. Nos diz assim a palavra do Senhor: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Até aqui, meus queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Queridos, estamos meditando há algum tempo aqui nesta epístola do apóstolo Pedro e temos acompanhado como nesta sessão da carta o apóstolo Pedro ele vem tratando a respeito do sofrimento injusto, e ele está falando sobre o sofrimento injusto sofrido pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui ele não apenas vai explicar como Cristo sofreu injustamente, como Cristo morreu, mas ele vai nos ensinar também como esses sofrimentos injustos do Senhor Jesus Cristo, eles nos libertam do pecado. Como esses sofrimentos injustos do Senhor Jesus Cristo, eles curam a nossa enfermidade espiritual. Como esses sofrimentos injustos, eles também nos reconciliam com Deus. Em outras palavras, você vai observar que o apóstolo Pedro, ele nos ensina que a cruz nos salva da condenação e também ela traz de volta aquela comunhão com Deus que foi quebrada ali no jardim, e Deus volta a ser novamente o pastor e bispo das nossas almas. Veja, queridos, Pedro está aqui tratando com cristãos que estavam enfrentando sofrimentos injustos, e o propósito do apóstolo Pedro é justamente ensinar a estes irmãos sobre como é que eles devem reagir diante desse tipo de sofrimento que não é fácil para ninguém. Sofrer injustamente é algo extremamente doloroso, é algo extremamente angustiante, é algo que nos causa tristeza profunda. E Pedro faz questão então de trazer o maior de todos os exemplos, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém que sofreu injustamente aqui neste mundo, foi o Senhor Jesus Cristo. E na última meditação nós vimos que Pedro, ele basicamente nos mostrou como foi que Jesus se comportou diante dos sofrimentos injustos. Verso 22 e verso de número 23, ele diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja, Cristo sofreu calado, Cristo sofreu, meus queridos, sem revidar, Cristo sofreu também sem ameaçar.
Antes, o que ele fez foi entregar-se àquele que julga retamente. Então, Pedro diz: olha, esse é o nosso modelo, esse é o nosso exemplo, esse é o padrão que nós devemos seguir. Devemos seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, ele disse nos versos anteriores. E hoje, queridos, nós vamos aprender com Pedro algumas verdades a respeito dos sofrimentos injustos do Senhor Jesus Cristo, aqui nos versos 24 e 25, como esses sofrimentos, eles redundaram em bênçãos para nossas vidas. Interessante que é importante nós começarmos compreendendo por que o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, ele foi injusto. Veja, porque Cristo não merecia. Cristo, ele sofreu, ele foi maltratado, ele foi zombado, e ele jamais pecou, ele jamais transgrediu uma única lei do Senhor. Ele, em todo o seu ministério, não poderia ser acusado de ter praticado nenhum mal. Então, o sofrimento experimentado pelo nosso Redentor foi absolutamente injusto. Ele não merecia ser tratado como um pecador, ele não merecia ser tratado como um malfeitor, ele não merecia ser tratado como ele foi tratado. Então, nós sabemos, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, ele é injusto. Mas veja, algumas características deste sofrimento que Pedro vai nos trazer aqui no versículo 24 e 25, começando pelo verso 24, Pedro diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O que é que nós aprendemos aqui, queridos? Aprendemos que o sofrimento injusto do Senhor Jesus Cristo, ele foi um sofrimento pessoal. Pedro vai dizer, carregando ele mesmo. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo, ele não delegou o sofrimento que lhe estava proposto a outro. O Senhor Jesus Cristo, meus queridos, ele voluntariamente assumiu a nossa dor, a nossa humilhação e o castigo que estava destinado para mim e para você. E aqui nós temos um eco das palavras do profeta Isaías, lá em Isaías 53, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi afligido. No verso 4 ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então foi um sofrimento absolutamente pessoal, ele tomou para si, ele tomou sobre si, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele entrou na história, assumiu a nossa natureza, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele foi humilhado, maltratado, crucificado e morto. E queridos, quando nós sofremos injustamente, nós podemos olhar para o exemplo do Senhor Jesus Cristo, sabendo que o nosso Senhor, Ele mesmo sabe o que é padecer, Ele mesmo sabe o que é sofrer. Ele não conhece o sofrimento por teoria, mas por experiência real. E somente Ele é capaz de se compadecer de nós nas nossas fraquezas.
porque Ele sabe o que é que nós passamos quando somos tentados, quando nós sofremos aqui neste mundo. Ele sentiu na pele. Mas outro aspecto importante desse sofrimento injusto, o qual o Senhor Jesus Cristo enfrentou, é que ele foi um sofrimento que nós podemos chamar de substitutivo. Por isso que você vai observar aqui o apóstolo Pedro dizendo assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele se colocou entre Deus e nós, entre Deus e eu, entre Deus e você. Ele substituiu a mim e a você, recebendo o castigo que estava destinado a nós. Veja, meus queridos, Pedro faz questão de dizer que Ele levou sobre si os nossos pecados. E isso é confirmado, por exemplo, em Isaías, capítulo 53, verso 12. Ele levou sobre si o pecado de muitos. E também em 2 Coríntios 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Isso não quer dizer, queridos, é importante que você entenda, quando a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados, não significa que Ele se tornou pecador como nós. É verdade que Ele substituiu pecadores, mas somente no sentido de que Ele se colocou em nosso lugar para assumir as penalidades do pecado, o castigo que nós haveríamos de receber por conta do nosso pecado. Ele assumiu isto, Ele assumiu esta conta. Meus queridos, é muito importante que eu e você aprendamos a descansar na suficiência da obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Que o nosso descanso não esteja nas nossas obras, não esteja nos nossos méritos, não esteja na nossa religiosidade. O Senhor Jesus Cristo, meus queridos, Ele fez uma obra completa e a obra dele foi suficiente. Ele levou sobre si os nossos pecados. Não há nada que eu e você possamos acrescentar a esta obra perfeita. E veja, você só é aceito diante de Deus, não por causa do seu desempenho, mas por causa daquilo que Ele fez na cruz por você. Uma terceira verdade a respeito desse sofrimento injusto enfrentado pelo Senhor Jesus Cristo é que Ele foi severo. Veja que Pedro diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo no madeiro os nossos pecados. O que é que significa carregar sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados? E veja, queridos, quando Pedro utiliza essa expressão corpo aqui, ele não quer dizer simplesmente o corpo em si. Na verdade, o que Pedro está se referindo aqui é a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo não apenas sofreu no corpo, Ele também sofreu na alma. Ele sofreu, sim, no seu corpo, porque de fato os murros, os pregos, toda a violência física, as chicotadas, todo aquele ritual da crucificação, mas Ele também sofreu na alma.
Lembra-se que no Getsemane ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ele sofreu na alma as humilhações, as zombarias, o desprezo. Ele teve que sofrer as penalidades da lei na sua natureza humana, que Pedro aqui chama de corpo. É possível que Pedro tenha enfatizado em seu corpo para mostrar a materialidade da natureza humana do Senhor Jesus Cristo, pois sempre houve aqueles que questionaram se Cristo realmente tinha um corpo físico e se realmente ele sofreu, se os sofrimentos dele foram reais. Mas foram. Ele sofreu também sobre o madeiro. O madeiro era o local de maldição. Pedro utiliza a palavra madeiro. Paulo também vai citar um texto em Gálatas, dizendo que ele sofreu no madeiro. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Jesus foi maldito de Deus, porque foi pendurado ali no madeiro. A maldição que deveria recair sobre a minha e a sua cabeça, caiu sobre a dele. De modo, queridos, que ali no madeiro ele substituiu a mim e a você. E Deus não poupou o seu próprio Filho. Quando nós contemplamos essa verdade tão avassaladora, queridos, nós somos confrontados com um custo altíssimo da nossa redenção. O quão caro foi o preço dos nossos pecados. Cristo teve que verter o seu sangue preciosíssimo na cruz do Calvário. E sabe o que é que isso nos ensina também? Nos ensina que nós devemos abandonar qualquer tipo de visão superficial do pecado, de achar que o pecado é uma coisa sem importância, de achar que o pecado é algo que nós podemos viver associado com ele. Veja, meus queridos, Cristo foi morto cruelmente na cruz do Calvário para nos resgatar dos nossos pecados. E veja quanto Deus leva o pecado a sério. E por que é que nós não levamos? Por que que nós não levamos o pecado a sério? Se Deus leva a sério ao ponto de ter que levar o seu Filho à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, nós deveríamos ter uma verdadeira aversão. Nós deveríamos fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance para fugir, para se esconder, para evitar, para mortificar o pecado. Mas em quarto lugar, o sofrimento injusto de Jesus foi redentivo. Veja que Pedro diz assim: para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Veja duas expressões que Pedro utiliza aqui: mortos para o pecado, vivos para a justiça. O que é que significa ser morto para o pecado? Morrer para o pecado, querido, significa romper
de fato, com o domínio do pecado. Veja, queridos, que Cristo, Ele de fato, Ele morreu ali na cruz, e nós, unidos à sua morte, Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 6, nós de fato morremos para o pecado, para que o pecado não mais reine sobre nós. Romanos 6, do 6 ao 11. Isso significa, queridos, que você não vai mais pecar? Não. Nós ainda somos pecadores aqui, mas que nós não estamos mais debaixo da escravidão, do domínio e da possessão do pecado. E também é dito aqui que nós vivemos para a justiça. O viver para a justiça é viver em novidade de vida, é viver agora uma vida que de fato agrade ao Senhor Deus, coisa que antes nós não éramos capazes de fazer. E ainda que a vida que eu e você venhamos a viver aqui neste mundo não seja uma vida perfeita, mas, meus queridos, é uma vida que de fato é um novo viver. É um viver no qual nós podemos agradar a Deus. Nós podemos viver para a glória dEle. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, conforme 2 Coríntios 5, verso 15. E quando Pedro diz aqui, olha, vocês morreram para os vossos pecados, ele está falando do nosso passado. E quando ele diz assim, para viverdes segundo a justiça, ele está falando do nosso presente, ou seja, a maneira como nós agora vivemos, nos portamos, andamos, devemos andar em retidão, meus queridos, devemos viver em justiça e em santidade diante do Senhor. Mas aqui é importante eu e você termos em mente algo que por vezes os cristãos eles têm dificuldade. Não confunda a luta contra o pecado com ser escravo do pecado. Se você de fato nasceu de novo, você é uma nova criatura, você foi lavado e remido no sangue de Cristo, você ainda é um pecador? Sim, mas você não é mais escravo do pecado. Você pode sim cair, mas você não vive mais confortavelmente no pecado, em paz com o pecado. E você sabe disso, a sua consciência, ela lhe acusa, a mão de Deus pesa sobre você, enquanto você não confessa os seus pecados, você sente de fato que precisa confessá-los. E lembre-se também de que a vida cristã, ela agora é um novo viver. É viver para a justiça, é viver para agradar a Deus. É um viver no qual nós buscamos negar a nós mesmos, renunciar os prazeres deste mundo, os prazeres da carne, renunciar às tentações de Satanás, resisti-las. Devemos viver em novidade de vida. Quinto, o sofrimento de Jesus injusto, ele também foi curativo. Por isso que você vai justamente observar aqui Pedro citando Isaías, quando ele diz assim: mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ele está citando Isaías 53, 4 e 5, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados.
Veja, a palavra que é utilizada aqui, meus queridos, para as chagas, não é? Traz a ideia de cicatrizes, de pisaduras, de marcas, de açoite, de vergões, dessas coisas que dizem respeito a tudo aquilo que ele sofreu no madeiro, ou antes até do madeiro, né? Todo aquele processo que ele teve que enfrentar da crucificação. Por que foi necessário que ele tivesse todas aquelas feridas, aquelas chagas, aquelas pisaduras? Veja, queridos, porque ele levou sobre si os nossos pecados, porque ele estava assumindo o nosso lugar para que nós não sofrêssemos, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o sofrimento injusto de Cristo, ele foi curativo. Você acha realmente que se você tivesse condições de se salvar pelas suas obras, pela sua religiosidade, por ser você um bom cidadão, você acha que Cristo teria vindo a este mundo, sofrido como ele sofreu? Você acha que Deus tem enviado o seu único filho para morrer ali, uma morte tão horrenda, uma morte de cruz? Se você fosse capaz de resolver o problema do pecado por você mesmo, você não é. Você não é capaz. Você precisa desesperadamente de Cristo, do sacrifício que Ele realizou. E se você não se arrepender dos seus pecados, se você ainda encontra-se debaixo da escravidão do pecado, saiba que você sofrerá o castigo da ira de Deus, o cálice da ira de Deus que Cristo teve que beber ali. Você vai ter que beber, mas para aqueles que de fato se refugiarem nele, esses terão a justiça dele imputada a você pela fé, e você terá paz com Deus. E você terá aquela certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por último, o sofrimento injusto de Jesus Cristo foi reconciliador. O último ponto que eu gostaria de destacar é este. Veja aí, finalzinho do verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Observe como Pedro utiliza aqui essa figura tão recorrente e que não deixa nunca de ser interessante, né? Ele diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, ovelhas que andavam errantes, ovelhas perdidas, ovelhas que por si só não iam voltar para o aprisco, ovelhas que não queriam voltar para o aprisco. Essa é a realidade. Porque quando ovelhas estão desgarradas, elas estão agarradas ao pecado. E do pecado elas não querem se largar. Ninguém que está afastado de Deus está livre do pecado, sem problemas nenhum com o pecado. Eles estão presos ao pecado. O livro de Provérbios vai justamente dizer isso, que o pecado, ele nos prende com as suas cordas.
Esse era o nosso estado. Nós estávamos assim, desgarrados. Vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, Cristo, o bom pastor, veio para nos resgatar, para nos chamar para si. Ele mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ele veio para resgatar as ovelhas que se haviam perdido. Antes, eu e você estávamos perdidos, mas nós fomos achados, como o filho pródigo, não é? Ele estava perdido e foi achado. Também estávamos como ele, rebeldes, mas o Pai nos trouxe, e agora nós estamos debaixo do seu pastoreio, estamos debaixo do pastor e bispo da nossa alma. Interessante essa palavra bispo, ela vem da palavra supervisionar. O bispo, ele é um supervisor, ele é aquele que governa, que protege, que guarda. E Cristo, ele faz isso. Ele é aquele pastor que nos protege, que nos guarda dos lobos devoradores. É aquele que protege as suas ovelhas. Ele mesmo diz que ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Ele é o bispo das nossas almas. Veja, queridos, Cristo sofreu para isso. Cristo sofreu não para que você tivesse uma mudança de comportamento, mas ele sofreu para que você tivesse uma transformação na sua vida. E isso implica em você retornar para o aprisco, para debaixo do pastoreio dele. Sabe por quê? Porque o pecado, que promete tanto dar a nós liberdade, ele escraviza. Mas estar debaixo do pastoreio de Cristo é verdadeiramente ser livre. É ser guardado por Ele. Nós não estamos à mercê da sorte, à mercê do acaso, mas estamos nas mãos daquele que é o grande provedor, sustentador e protetor do universo, o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus queridos.